A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Vamos meditar aqui na palavra do Senhor, que está aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 9 até o 12. Que diz assim, meus amados irmãos, a palavra do Senhor. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e todo o engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Versículo 11. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Versículo 12. Para que sejam julgados todos os que não creiam na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Meus amados irmãos, esse versículo aqui nós podemos entender, para entender o porquê desta operação do erro, meus amados irmãos, é melhor traduzida como poder sedutor, né? Poder sedutor, né, meus amados? A operação do erro é um poder sedutor, né? Para que as pessoas creiam na mentira, né? É isso aqui que o apóstolo Paulo quer nos revelar através do Espírito Santo. Então, quer dizer, a vinda desse perverso é segundo a eficácia de Satanás, né, meus amados? Como Satanás é o pai da mentira, ele tem um poder persuasivo muito grande, que é o engano, né? Que eu volto a falar que é o engano, com sinais e maravilhas enganadoras. É o poder persuasivo de Satanás. Ele trabalha sobre a persuasão, que é o engano, né? É o engano, ele engana as pessoas. Ele é o pai da mentira, ele engana as pessoas, como está lá em João 8,44. Então Satanás, meus amados, Satanás, para o uso de todas as formas de engano da justiça, para os que recebem, para os que estão perecendo, né? Satanás, ele lança a sua palavra para aquelas pessoas que não buscam entendimento das escrituras, pessoas que não querem saber das coisas de Deus. As pessoas preferem ficar no engano, né? Quer acreditar nos que os pastores falam, no que esses falsos ensinadores falam, introduzidos nas igrejas por Satanás. Então prefere acreditar neles que procurar a verdade. As pessoas hoje, elas não querem saber da verdade, elas querem ser enganadas mesmo. Enganadas por esses pastores aí, esses falsos ensinadores, que estão arrancando a lã das ovelhas, né? A gente vê nas igrejas hoje, os pastores, hoje eles arrancam a lã das ovelhas. As ovelhas saem de lá peladas, saem com a lã, sabe, sem lã, sem nada. É igual aquele tosquiador, quando ele vai tosquiar a ovelha, que ele arranca aquela pele da ovelha, a pele da ovelha. É isso que está acontecendo hoje nessas megas igrejas. É que eu volto a falar, mais de 90% das igrejas é assim. Muito pouca igreja que prega a verdade, mas o povo quer ser enganado por fábulas, né? Por Satanás, né, meus amados? Portanto, eles rejeitam o amor à verdade que o poderia salvar. Eles não querem saber de salvação. O povo hoje, eles querem ser enganados, eles não querem saber, eles querem um evangelho fácil, um evangelho que agrada a carne deles, né? Que satisfaz o prazer, que satisfaz a vida dele terrena. Eles não estão preocupados em nenhum momento no céu, eles não querem saber de céu, eles querem saber de terra, né, meus amados? Então, então vejamos, meus amados, os que não creiam na verdade e têm prazer na injustiça, que é a mentira, né? A injustiça, que esse texto que eu acabei de ler para meus amados, que é 2 Tessalonicenses, do versículo 9 ao 12, né? Meus amados, analisando esse contexto, fazendo uma análise do contexto, fica muito bem claro que a operação do erro, né, meus amados, são para aqueles que rejeitam o amor e a verdade e tenham prazer na injustiça, né? Essa operação do erro é para aquelas pessoas que não querem saber da verdade, aquelas pessoas que querem, elas querem ir nessas igrejas, nessas megas igrejas, ser enganadas por esses falsos pastores, por esses falsos mestres, como eu volto a falar, que é introduzido por Satanás, pregando a Bíblia totalmente errada,
pegando a Bíblia totalmente errado, usando texto que Deus usa para Israel, para colocar para o povo de Israel, usando na igreja hoje. Então são textos que eles usam, meus amados, são para eles se beneficiar financeiramente. Para eles se beneficiar financeiramente, né, meus amados? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então o Senhor vai permitir essa pessoa o erro, porque não querem saber da verdade. As pessoas não querem saber de buscar a verdade, não querem saber de ler a palavra de Deus, não querem saber de buscar, não querem saber de orar, pedir o Espírito Santo para dar discernimento do que é certo e do que é errado. Eles preferem ser enganados e vai ficar enganado. Entendeu, meus amados irmãos? Como podemos fazer um paralelo sobre esse texto, meus amados? É o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 1,28. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 1,28, que diz assim, Romanos 1,28. E como eles se não importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou. Assim que Deus os entregou. Então eles não querem saber da verdade, né? Então quer dizer que Deus os entregou a um sentimento perverso para que fazem coisas que não convêm. Aqui em Romanos 1,28 que diz assim, como eles se não importam em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para que fazem coisas que não convêm. Então Deus permitiu, né? Deus lavou as mãos, Deus entregou, falou assim, você quer ficar no erro? Então continua no erro. Você entendeu? São pessoas que não querem saber do conhecimento da verdade. São pessoas que não querem perder tempo com Deus, não querem ler as escrituras, não querem buscar o conhecimento da verdadeira revelação da palavra de Deus, e quer ser enganado por esses falsos pastores aí, que estão cada dia mais ricos, né? Cada dia mais ricos. Como o pastor falou, eles estão cada dia melhor, mas as ovelhas estão sem lã, estão peladas. Você entendeu? As ovelhas, com a força de expressão, as ovelhas hoje estão peladas, mas elas continuam ficando no erro, né? Fica sustentando esses pastores aí, e as ovelhas estão peladas. Os problemas delas aumentam cada dia mais. Então, meus amados, o Deus ele já pagou o sacrifício por você. É o que eu volto a falar sobre isso. Deus ele já pagou a sua dívida na cruz do Calvário. Deus ele não quer seu dinheiro. Eu volto a falar, ele não quer seu dinheiro. Você entendeu? Deus não precisa do seu dinheiro. O que Deus quer de você é que você aceite Ele e obedeça, como diz as Escrituras, para não ser enganado por falsos pastores, por falsos ensinadores, que eu volto a falar, então conduzindo as ovelhas tudo ao inferno. Entendeu? Graças a Deus, Deus me abriu os olhos a partir de um tempo que eu vim aqui para o estado do Goiás, Deus abriu meus olhos. Então, como Deus abriu meus olhos, eu não quero isso só para mim, eu quero passar para os irmãos também. Mas se os irmãos quiserem acreditar, tudo bem. Se não quiser acreditar, continuar na operação do erro, que continue. Você entendeu? Eu não estou pedindo para você acreditar em mim. Você compara as escrituras, lê as escrituras e vê com quem está falando e para quem é a mensagem. Não podemos ler a Bíblia de qualquer forma, sem revelação do Espírito Santo, sem nada. Lendo a Bíblia de qualquer jeito, usando textos isolados que Deus está falando com Israel, usando na igreja hoje, para se beneficiar financeiramente. É isso que esses falsos mestres, introduzidos por Satanás na igreja, estão fazendo. Entendeu, meus amados irmãos? Então, portanto, meus amados, a operação do erro é algo muito próximo do que o apóstolo Paulo descreve lá em 2 Timóteo 4,3. Que diz assim, o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4,3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, ajuntarão mestre para si mesmo. É o que as pessoas elas não, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? As pessoas não querem saber de ler as escrituras, né? Elas querem pegar a bíbliazinha delas e é o domingo no culto e na quarta no culto, chega lá, acabou o culto, chega em casa, joga a Bíblia para lá e só pega no dia de ir para o culto de novo. Então você acha que isso você é um religioso, minha amada, você é um religioso. Você acha que isso você está agradando a Deus? Você não está agradando a Deus não, porque você está sendo enganado por falsos pastores, por falsos ensinadores. Hoje você não vê pregar isso nas igrejas mais. Então essas coisas que tem que ver aqui, eles distorcem, eles pulam isso. Então eles pegam textos isolados da palavra de Deus para se beneficiar
financeiramente. Mas tudo, a profecia que o Senhor cumpriu, a profecia que o Senhor falou, tudo está se cumprindo na palavra de Deus. Nós estamos vivendo a época da igreja de Laodiceia. Eu peço aos amados que lê lá sobre a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é a igreja que nós estamos vivendo hoje. Essa igreja apostata, que não quer saber de nada, só quer saber de riqueza. Entendeu? Então é a igreja de Laodiceia. É a última igreja. É a última fase da igreja, é a igreja de Laodiceia. Então essa fase que nós estamos vivendo hoje é da igreja de Laodiceia. Entendeu, meus amados? Então, meus amados, podemos dizer que a operação do erro é todo ensino, é todo falso ensino que não leve a pessoa para a verdade do evangelho. Então essa operação do erro é todo falso ensino que não leva a pessoa para a verdade. Ela leva a pessoa por outro caminho, mas para a verdade não. Você vê hoje nessas igrejas, você prega prega tudo, mas a verdade eles não pregam. Porque são falsos mestres, que eu volto a falar, são falsos mestres introduzidos por Satanás nessas igrejas para levar um falso evangelho e conduzir as almas para o inferno. É o que está acontecendo. Mas as pessoas, Deus levanta homens para falar a verdade, só que eles não creem, eles não querem dar ouvido. Como aqueles profetas falou, mas aquilo foi em vão. Né? Mas o povo pereceu, que o juízo de Deus desceu sobre eles. Então, meus amados, nós temos que ler as Escrituras e temos que ter entendimento e pedir o Espírito Santo. Temos que ter conhecimento do que nós estamos lendo, para quem que é a mensagem que Deus está falando e para quem é. Se a mensagem é para a igreja ou para o povo de Israel. Não podemos fazer lá uma salada, um trem e pensar que ele joga texto que Deus está falando, o que os pastores usam hoje, eu volto a falar, ele joga texto que Deus está falando com o povo de Israel, joga na igreja, aplica na igreja hoje, entendeu? E o povo que não tem conhecimento da verdade aí cai nesse falso evangelho aí, entendeu? Porque está beneficiando só os pastores, mas eles mesmos estão cada dia mais pobres. Entendeu, meus amados? Que são evangelhos que Deus não faz parte, mas é evangelho de Satanás, que é o engano. O poder persuasivo de Satanás é o engano. Então, meus amados, é isso. A verdade, ela tem que ser falada. Pouca gente hoje fala a verdade. Então, Deus me levantou para falar a verdade. Eu tenho compromisso com a verdade. Eu não tenho compromisso com falso evangelho. Eu quero compromisso com a verdade. Então, é que eu volto a falar. Podemos dizer, meus amados, que a operação do erro é todo falso ensino, que eu volto a falar, que não leva a pessoa para a verdade do evangelho, né? Ou seja, meus amados, são falsos profetas, né? Teorias ilusórias, religiões das mais diversas, né? E toda mentira que vemos por aí, muitas inclusive é dentro das igrejas, que eu volto a falar. As mentiras que a gente vê hoje saem de pessoas que a gente menos espera, são de pastores que a gente menos espera. Porque eu volto a falar, são falsos pastores, né? Introduzindo um falso evangelho e arrancando a lã da ovelha. A ovelha chega na igreja vestidinha, mas sai de lá pelada, entendeu? Então é um falso evangelho que não é o evangelho da cruz, não é o evangelho que Jesus pregou na cruz. Entende? Então esse não é o evangelho. Então, como eu volto a falar, o Senhor se fez carne, ele veio à terra, ele veio nos prometer a salvação eterna, ele veio nos tirar da condenação eterna e nos dar mais uma chance, ele veio nos dar a salvação eterna, a morada com ele. Né? Que a primeira palavra que o Senhor pregou quando ele começou seu ministério, que está lá em Mateus 4,17, a primeira palavra que o Senhor usou quando ele iniciou seu ministério foi: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O Senhor não veio falar nada de coisas materiais, entendeu? Então pessoas que não têm conhecimento da palavra ficam iludidas por esses falsos pastores aí, entendeu? E como hoje Deus abriu minha mente, me faz pensar fora da caixa, então eu tenho um conhecimento que Deus tirou um descortinado dos meus olhos, entendeu? Eu estava com meus olhos tapados, mas Deus tirou a cortina dos meus olhos. Então nós estamos aqui para pregar a verdade e falar a verdade, entendeu? Eu quero compartilhar com os irmãos a verdade. Eu não estou aqui para levar mentira, eu não estou aqui para arrumar briga com ninguém. Eu tenho compromisso com a verdade. Entendeu, meus amados? Então, eu falo aos irmãos, a operação do erro são poderes sedutores, né? Aí, uma pergunta que eu faço aos meus amados. Isso fica bem claro, porém que Deus é amoroso, né? Pode enviar algo desse tipo para as pessoas. Então,
Eu pergunto, meus amados, um Deus amoroso, ele pode enviar a pessoa ao erro? Eu faço uma pergunta aqui, né? Uma pergunta para nós. Se Deus é um Deus amoroso, como é que ele pode permitir a pessoa ao erro? Então vejamos também, aqui podemos levantar, meus amados, dois fatos plausíveis, né? O primeiro quer dizer, Deus levantando o juízo sobre aqueles que recusam a verdade do Evangelho e a Cristo deliberadamente, né? Esse é o primeiro fato. É o primeiro fato. O segundo, Deus apenas permitindo as consequências da incredulidade dessas pessoas, né? Então essas duas hipóteses aqui levantadas. Então eu volto sempre a falar, Deus, meus amados, ele é amor, mas ele também ele é fogo consumidor, né? A gente que conhece, eu conheço o que eu conheço a Bíblia, eu sei que Deus, ele desce o juízo mesmo para pessoas desobedientes, para pessoas que não querem o conhecimento da verdade. Então Deus vai permitir o erro. Deus vai permitir o erro porque você não quer descobrir a verdade, você não quer buscar a verdade, quer ser enganado por esses falsos pastores introduzidos por Satanás, né? Então, meus amados, na própria palavra de Deus, temos alguns exemplos. Como o Faraó que manteve os hebreus escravos, mesmo diante de tantas pragas, né? Faraó, ele teve os hebreus ali cativos, né, no Egito, apesar de tantas advertências, né? Quando Moisés exortava Faraó para que ele liberasse o povo por diversas vezes, né? Deus usou Moisés para avisar Faraó para liberar aquele povo. E Faraó endureceu o coração, né? A Bíblia diz que Faraó endureceu seu coração, porém, em determinado momento, meus amados, nos deparamos com o seguinte. Num determinado momento nos deparamos com o seguinte: mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, entendeu? Quer dizer, o Senhor amoleceu o coração de Faraó e endureceu o coração de Faraó. Então, meus amados, Deus quando vê que se você não quer descobrir a verdade, que você não quer saber da verdade, Deus endurece seu coração para você não se arrepender. Como tem lá em 2 Samuel, como Ofni e Finéias, Deus, é muito bem claro, vocês podem buscar lá em 2 Samuel, sobre aquela passagem que tem sobre Ofni e Finéias, que Ofni e Finéias, eles viviam na libertinagem, né? Não levavam as coisas de Deus a sério, usando o lugar santo de Deus para profanação, né? Ele tinha caso com aquelas mulheres que trabalhavam lá no tabernáculo, eles usavam as mulheres e praticava algo muito horrível com aquelas mulheres, né, sexo e tudo. Então Deus os entregou, né? Deus entregou-los ao pecado, porque lá em 2 Samuel bem claro fala que Deus queria os matar. Então Deus endureceu o coração de Ofni e Finéias porque Deus queria os matar. Então, quando Deus percebe que você não quer buscar a verdade, que você não quer ter entendimento de Deus, ele endurece o coração. Então, ele lava as mãos, endurece o coração e deixa que siga acreditando nesses falsos ensinadores, né? Que esses falsos ensinadores aí, introduzindo esses falsos... Deus vai permitir que você seja enganado, né? Para depois descer o juízo. Então, meus amados, aqui nesse texto que eu acabei de ler, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que está lá em Êxodo 9:12, né? Ou seja, apenas reafirmando o desejo anterior de Faraó, né? Deus ele amolecia o coração de Faraó e endurecia. Deus ele tem o controle de tudo, meu amigo. Deus ele tem o controle de tudo. Ao longo das escrituras, meus amados, das escrituras sagradas, Deus exorta as pessoas para aceitar a verdade. Vocês podem ver ao longo das escrituras sagradas, Deus ele sempre exorta a pessoa para ela aceitar a verdade. Mas quando as pessoas rejeitam, meus amados, e rejeitam diversas vezes deliberadamente a mensagem, é possível que Deus, meus amados, permite que eles tenham uma mente iludida, né? Uma mente iludida e reprovável, né? Então isso que o Senhor diz sobre aqueles que optam a rejeitar a verdade. Aquelas pessoas que eu acabei de falar que optam, que não querem a verdade, né? Que preferem a mentira, né? Assim diz o Senhor acerca daquele povo, que está lá em Jeremias 14:10, que diz assim: eles gostam muito de vaguear, não controlam os pés, por isso o Senhor não os aceita.
Agora ele se lembrará da iniquidade deles e os castigará por causa dos seus pecados. Que está lá em Jeremias, né? Está lá em Jeremias 14:10. Então, meus amados, Deus ele vai permitir que a pessoa não quer buscar a verdade, a pessoa não quer ter conhecimento da verdade, não quer saber de estudar as escrituras, que eu volto a falar. Deus vai permitir o erro, vai permitir que seja enganado, para descer o juízo depois sobre ele, né? Que a pessoa não quer buscar o Jesus. Porque eu volto a falar, Deus quer pessoas que é verdadeiro cristão, que perca o tempo com ele, que lê as escrituras, que busca entendimento, que tire um tempo para Deus. Agora, se você pensar que a fato de você estar indo na igreja todos os domingos, ou todas as quarta-feiras, você acha que isso você está agradando a Deus? Você tem que ver que a igreja que Deus fala na palavra dele, a igreja somos nós somos o templo de Deus. Entendeu? Nós temos que edificar esse templo, nós temos que buscar conhecimento nas escrituras. Então, se você não buscar conhecimento das escrituras, se ficar sendo enganado por esses falsos mestres, vai cair na perdição. O juízo vai vir sobre você, meus amigos. Tem um juízo, a gente não pode esquecer em Apocalipse que tem o juízo do grande trono branco. Todos vão estar perante ali. Aqueles que rejeitaram a verdade e aceitaram a mentira, todos vão estar perante ao grande trono branco. E aí, meu amado? O que você tem que falar? O grande trono branco. Leia em Apocalipse, busca as escrituras. Leia sobre o grande julgamento do trono branco. De que adianta aquele dia você falar, eu profetizei, Senhor, eu profetizei, eu fiz maravilhas em seu nome. O Senhor vai dizer para você, apartai-vos de mim para o fogo do inferno. Então, meu amado, minha amada, vamos procurar a verdade. Vamos procurar a verdade, que essa é a única que salva. Não religião, a única que salva é a Bíblia Sagrada. Fique na paz do Senhor Jesus.